Olá, mulheres lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o nosso primeiro encontro de mulheres. Se eu me conheço, logo eu me curo. Por que eu quis fazer esse encontro? Porque eu sempre quis trabalhar com mulheres. Tudo que eu descubro em relação a resolver um problema, uma questão espiritual, mental, física, eu quero compartilhar. Foi assim que eu comecei aqui no YouTube, há muito tempo atrás, mas eu tinha tanto medo de continuar que eu ia me boicotando. Só que dessa vez eu não vou parar. E eu comecei assim, eu compartilhei um vídeo falando sobre uma questão de saúde do meu filho. Esse vídeo teve milhares de visualizações, muitas pessoas me mandaram mensagem, muitas mães me mandaram mensagem. E eu quero trabalhar com esse alívio, sabe? Com essa rede de apoio que entende o que uma mulher passa, o que uma mulher sofre. Às vezes a gente só quer ser ouvida, a gente não quer que ninguém resolva a nossa questão, às vezes a gente quer que alguém resolva a nossa questão, às vezes a gente não quer carregar todo o peso, a gente quer carregar só uma parte desse peso, às vezes a gente não quer carregar peso nenhum e tá tudo bem. Então eu tô aqui pra gente começar a construir um caminho, criando um poder de escolha, sabe? Se você quer trabalhar, se você não quer trabalhar, se você quer continuar no emprego, se você quer mudar de emprego, se você quer começar a estudar, se você quer colocar cada um no seu devido lugar, na sua devida prateleira, se você quer aprender a delegar as funções e parar de fazer tudo, é para isso que eu tô aqui. Porque eu passei por muitas situações na minha vida e eu aprendi muito, né? Eu sou terapeuta holística, eu tô estudando psicanálise, então eu sou uma futura psicanalista, e fora a experiência, né? A vida, né? Na prática. Então tudo que já me aconteceu, que realmente solucionou muitas questões, que me fez ser uma mulher mais tranquila, mais em paz, sair do caos e vir para a paz, respirar em relação às situações para tomar as melhores decisões. Então é com isso que eu vou trabalhar. Vocês vão ver aqui nas minhas redes muito assunto sobre mulheres, né? E as nossas demandas e o que eu puder ajudar, eu tô aqui, tá? Então o nosso encontro hoje, ele vai rodar, né? Ele vai girar em torno de 3 perguntas que vocês vão ver agora. Do que você está cansada? Que verdades você tem medo de enfrentar? E quem é você? Então, é assim. Do que você está cansada? Aí eu fiz essa pergunta lá na minha outra rede social, né, no TikTok. E aí teve uma mulher que colocou de tudo, né? Às vezes a gente tá cansada de tudo mesmo, porque a gente tem que aguentar tudo, a gente tem que suportar tudo. Nós mulheres já fomos programadas para aguentar, né? Tanto é que quando acontece alguma coisa, a gente fala o quê? Eu não aguento mais, não é verdade? Ou então, eu vou aguentando. Não, eu tô aguentando, tá tudo bem. Tá tudo bem, o que tá tudo bem? Né? Tá tudo bem você conseguir administrar essa questão de aguentar? Você já achou uma maneira de sentir essa dor, né? Conviver com essa dor? É isso que tá tudo bem? Então nós fomos programadas para isso, para servir, né? Tanto é que quando acontece alguma coisa diferente, a gente fica assim, nossa, né? Muitas pessoas, uma coisa que eu ressignifiquei é quando uma pessoa fala assim pra mim, não, mas o pai dele, o pai dela, em relação às mães, né? Me ajuda. Como assim? Me ajuda. É função do pai também. Entendeu? É função do pai também. Não tem ninguém ajudando ninguém. Tá colaborando. Todo mundo tá colaborando. Porque você não vê um pai falando assim, a minha mulher me ajuda a limpar a criança. A minha mulher me ajuda a... Entende? Então a gente foi condicionada a situações e a gente acha que tem que ficar engessada essa questão e não tem que ficar engessada essa questão. A gente tem que ter hobby, a gente tem que fazer o que a gente gosta, voltar a trabalhar,
conseguir ficar em casa um tempo, mas depois voltar a trabalhar, ter a nossa vida, delegar as funções, né? Deixar bem claro que não tem ajuda, é colaboração. Ajuda é da mãe, é da sogra, é da tia, é do primo, é do... não sei. Mas dentro de casa é colaboração. Eu estou num relacionamento novo agora, e a minha esposa, ela me fez muito abrir esse olhar para essa questão de comunidade dentro de casa. Então eu pegava tudo pra mim, eu fazia tudo, né? Louça, roupa, quartos, tudo. E meu filho estava crescendo sem um senso de responsabilidade, entende? Então, o que acontece? Quando ele casar, o que vai acontecer? Né? O que ele vai ter dificuldade? A esposa, o marido, não sei o que ele... Mas assim, vai ter dificuldade com ele, por quê? Porque ele é um adulto disfuncional. Então, nós estamos criando adultos disfuncionais, sabe? Um adolescente que não sabe perguntar, não sabe falar, não sabe conversar. Não sabe se perder, não sabe se virar. Por quê? Porque a gente leva no lugar, a gente busca no lugar, a gente deixa na porta, a gente entra, a gente pergunta, a gente resolve tudo. E aí eles estão crescendo como se a vida fosse essa mãe que abraça e cuida. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Porque quando a gente sai de casa, é a gente por a gente. Ou a gente sabe ou a gente aprende na marra. Então, eu tô recalculando a rota também em relação a isso. E não é coitado. Ai, tadinho, ai, tadinha do meu filho, vai lavar um banheiro, vai fazer... Não, gente, não tem nada de coitado. Sabe? Porque vai morar sozinho? Nós não somos eternas, não é? Nós não somos eternas. Então, e aí? Entende? E aí? O que essa criança vai oferecer pro mundo? O que esse adolescente vai crescer e vai viver num chiqueiro dentro da própria casa, do próprio apartamento? Se tiver, né? Então, eu estou recalculando a rota também, aprendendo muito, e essa coisa é muito assim... Por exemplo, quando eu falo pro meu filho, vai lavar a louça do jantar é sua, a louça do almoço é sua, né? Dependendo do dia. É porque uma já foi no mercado, já foi lá, já comprou, já né, saiu do serviço, foi no mercado, passou, comprou, tá cansada, chega cansada. A outra já fez a janta, tá fazendo a janta, tá organizando a janta, tá... E aí o bonitão tá no sofá assistindo televisão, com 11 anos, entendeu? Então, o que a gente vai repetindo é o que vai acontecer, é o que vai seguir, é o que, né? Então, a gente tem que recalcular a rota, a gente tem que modificar, a gente tem que dar responsabilidade para eles, né? Ensiná-los a serem autônomos com as coisas que eles têm que fazer, independentes, saber se comunicar. E é esse tipo de criação positiva que a gente tem que colocar dentro da criação de uma criança, né? Deixar a criança fazer alguma coisa, ensinar a criança a fazer alguma coisa. Lógico que isso a gente vai escalando de acordo com a idade, mas estender um lençol, já sabe, né? Puxar a cama assim, já sabe, deixar as coisas organizadas, recolher os brinquedos. Porque senão a gente vai ficar louca, desgastadas, né? Exaustas, como nós já estamos. Então, a temática aqui, eu tentei trazer assim, sair do cansaço para você lembrar de quem você realmente é. Então, você está muito cansada, você está muito exausta. Por que você está cansada? Por que você está cansada? Por que você está exausta? E aí nós vamos seguir assim. Então, a gente vai passar pelo cansaço, a gente vai passar pelo medo e a gente vai chegar em... Lembra quem você é? O que você quer? O que você queria da vida? O que brilha seus olhos? Ou então, eu já nem lembro mais, Letícia. Já nem lembro mais o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, porque é tanta demanda, né? Tanta demanda. Então, a gente acorda assim. A gente já pensa no lanche, a gente pensa na escola, a gente pensa no médico, no remédio, a gente pensa na roupa, a gente cuida de tudo, né? Na casa, no trabalho, a gente pensa em tudo. E quando a gente vê, a gente já cuidou de 10 demandas e não cuidou da gente, entendeu? Então a gente tá cansada de ser esse arrimo de tudo. Tudo é sobre nós, né? Eu fiz até uma pergunta lá nesse mesmo vídeo do TikTok falando sobre o cansaço, que era assim, ó, só depende de você
te conforta ou te assusta? Aí teve gente que colocou que me assusta, porque já depende tudo de mim, né? E eu tô cansada. Mas essa pergunta, ela foi para a questão assim, ó, só depende de você mudar tudo isso. Te conforta ou te assusta? Só depende de você começar a delegar as coisas, colocar seu filho para ajudar, para colaborar. Colocar o seu filho para colaborar. Entendeu? Só depende de você. Eu vou me matricular num curso, eu vou fazer um curso online gratuito. Só depende de você colocar essa janela para você, se colocar na lista. Porque você imagina se dependesse de outra pessoa para pensar em você. Então, nesse caso, eu prefiro que dependa de mim e que eu comece a abrir os olhos para eu me colocar na lista, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue administrar tudo. Como que a gente consegue administrar tudo se a gente não tá bem? Sabe? Então, a gente já acorda com essa demanda, a gente vai dormir com um monte de coisa na cabeça. É esse o nosso cansaço, é físico, é mental, é emocional, né? Às vezes até espiritual, porque parece que a gente não dorme, parece que, enfim, tudo não encaixa, né? Porque a gente tá carregando muita coisa, muita coisa. Aí a gente fica com essa sobrecarga mental de tudo, ter que organizar tudo, ter que lembrar de tudo, datas, nanana. Aí vem aquela coisa, se trabalha fora, sente culpa por não estar com o filho. Se fica com o filho, sente culpa por não produzir. Parece que nunca é o suficiente. Então, eu já ouvi muito que nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Quem nunca ouviu isso? E eu acho que não é que nasce a culpa, é que ela é imposta pra gente. Como a sociedade vê uma mãe, né? Como a sociedade empurra essa culpa pra mãe. E como é que a gente vai nesse efeito manada de tipo, todo mundo é assim, eu serei assim também. Ao invés de fazer o contrário, não, isso aqui não funciona pra mim. É claro que tem as exceções, tem mães que se priorizam, né? A pessoa mais importante da sua vida é você. Você querendo ou não, você falando, não, é meu filho. Não, não é. Porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar do seu filho. Se você não cuidar da sua saúde, você não consegue cuidar do seu filho. Se você estiver doente em cima de uma cama, você não consegue cuidar de ninguém, de nada. Nem do seu filho, nem do seu trabalho, nada. Então, é um peso que a gente já vem programado, né? Já tá ali, ó. Se você acessar esse caminho que você quer ser mãe, isso daqui já tá no combo, entendeu? A culpa tá no combo, né? E a gente tem que pensar diferente. O que é minha responsabilidade, o que não é minha responsabilidade? O que eu consigo lidar e o que eu não consigo lidar, né? Eu vou trabalhar... Eu tenho que trabalhar, por que eu tenho que trabalhar? Porque eu tenho que pagar as contas, porque eu quero ter minha vida. A gente só pensa na parte assim, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que sustentar essa criança. Mas você também tem que socializar, você tem que conversar com outras pessoas, né? Durante muito tempo, as minhas conversas eram só sobre fralda, chupeta, se chorou, se fez cocô, se teve cólica, se não sei o que lá. E chega uma hora que nós estamos exaustas, cansadas, a gente não tem outro assunto. A gente fala de escola, a gente fala de professor, a gente fala se fez isso ou se fez aquilo, porque tá muito tempo na tela, porque tem que tirar a tela, porque não sei o que lá. Mas a vida gira em torno só da criança, só que não existe só a criança, existe a mãe, que precisa sair com as amigas, que precisa dar risada, até para estar bem, para receber a demanda dessas crianças. Então, o nosso cansaço, ele é muito amplo. Às vezes é um cansaço invisível, que as pessoas falam, ai, nossa, você tá reclamando demais. Então vive, entendeu? Vive essa situação. Porque enquanto eu tô resolvendo todos os problemas para todo mundo, tá tudo bem para todo mundo, menos para mim. E não tem que ficar assim, entende? Se eu fizer mal pra mim e fizer bem pra todo mundo, não tá tudo bem. Entendeu? Então, a gente precisa se priorizar, a gente precisa se colocar no topo dessa lista, né? Se entender como uma pessoa importante
né? E que não é a pessoa que tem que lidar com todas as demandas ao mesmo tempo. Não. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, para todo mundo. E tem hora que não dá, e tem hora que você fala, ai, mas hoje não vai dar para levar no futebol, hoje não vai dar para levar na casa de não sei quem. Não vai dar. Hoje não vai dar, né? Uma das coisas que eu tô aprendendo muito é a frustração. A gente, antigamente, nossa mãe falava não, você chorava, você ficava com raiva, você ficava irritado, mas você não ia. Hoje a gente quer suprir um buraco que nem existe, né? E aí a gente quer dar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer, né, conseguir tudo. E não, meu filho não vai sim, eu vou dar um jeito de levar ele a todo custo para tal lugar que tem que fazer. Eu vou encher a agenda dele de coisa a semana inteira. Só que quem tem que levar é você. E aí você abre mão de um descanso, de chegar em casa mais cedo, né? Eu não tô falando que não tem que fazer, mas eu tô falando que você precisa estar na lista também, entende? E a criança, ela não precisa de tanta demanda, não. Né? Ela não é um adulto. Daqui a pouco ela se transforma num adulto, ela tem trabalho, ela tem responsabilidade, tem conta pra pagar. Ela também precisa do tédio. Ela também precisa dessa frustração, de tipo, o que eu vou fazer? Nada. E aí ela desenvolve a criatividade. É nesse período que desenvolve a criatividade. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque eu fiz tudo errado antes. Entendeu? Então eu queria suprir todas as necessidades. E uma necessidade que eu não coloquei na lista foi o tédio. Então eu criei o quê? Um pré-adolescente ansioso. Porque se não tem nada pra fazer, falta só pular, né? Virar cambalhota. Porque o que eu vou fazer? 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 Eu preciso de dopamina, eu preciso de tela, eu preciso de jogo, eu preciso de... E isso faz muito mal. Estou recalculando a rota. É fácil? Não. É mais fácil quando seu filho tá pequeno. Você já faz, né, de uma vez. A gente erra. E tá tudo bem também. Eu não fiz isso antes, mas eu tô fazendo isso agora. O mais importante é se voltar para dentro do caminho. Coloca a criança para organizar o quarto. O seu quarto é sua responsabilidade. A roupa suja é dentro do cesto. Você vai lavar o seu banheiro. Você vai lavar uma louça. Você vai varrer um chão. Se tem bicho de estimação, você vai recolher o cocô, você vai colocar comida, vai colocar água. Porque tem que ter esse senso de responsabilidade. A vida não vai estar ali, tipo assim, tá tudo na sua mãozinha. Não! Nós temos que criar adultos funcionais, que saibam se virar, que saibam cozinhar um arroz e um ovo que não vai morrer de fome. Entendeu? E não aquele adulto que só reclama, que acha que a vida é um morango e quando vai pra vida, vê que não é um morango. Entende? Então, a responsabilidade nessa questão de delegar, de frustrar, de dar tédio é nossa. E isso ajuda a gente a ter um tempo pra gente também. Aceite a rede de apoio. Se você tem a rede de apoio, aceite ajuda. Sabe? Às vezes nem tudo vai sair como você quer, como você gostaria que fosse. Mas aceite ajuda. Sabe? Deixa com a sua mãe, deixa com a sua sogra, deixa com o seu sogro, deixa com o seu pai, deixa com a sua avó, com o seu avô. Não sei. Quem quer sua rede com o seu irmão, com a sua irmã. E vai sair para respirar, para espairecer, para assistir um filme, para falar de outros assuntos. E quando sair e voltar no assunto da criança, volta para outro assunto. Tira a criança dali e volta para outro assunto. É muito importante para nos mantermos saudáveis aqui, ó. Porque senão a gente vai pirar. A gente vai pirar. Se já não tá pirando, né? Aí, vamos lá. Tem gente em volta, mas a responsabilidade emocional parece só sua. Por quê? Porque às vezes o óbvio a gente tem que falar. Entendeu? A gente tem que falar. Ai, mas meu marido ou minha esposa também, eu não sei, né? Vamos lá. Eu tenho uma esposa, mas ela me ajuda, ela colabora em tudo que eu me proponho a fazer. Então vamos lá, para as esposas que não colaboram, para os maridos que não colaboram. Tem gente em volta, mas a responsabilidade emocional parece só sua. Por quê? Porque você pega tudo pra você e você não fala. Então, fala. Abre a boca e fala. Conversa. Explica. O óbvio precisa ser dito, né? Ó aquela louça ali na pia, vai lavar. Que eu não vou lavar. Eu já tô cansada. Eu tô exausta.
Então, quanto mais a gente guarda, só faz mal pra gente. Porque quando a gente guarda tudo que nós estamos sentindo, o corpo somatiza, né? O corpo somatiza. E aí, o que acontece? O corpo somatiza e aí gera alguma questão, alguma doença, alguma disfunção no corpo. E às vezes não é na gente, é na criança. O que aconteceu comigo lá atrás, né? O meu filho tinha medo de fazer cocô, ele não fazia. Ele ficava 10 dias sem fazer cocô, não. Quando eu entendi que era o meu apego emocional, eu estava apegada a mágoas, a raivas do passado, há 10 anos com aquilo guardado no coração. E aquela pessoa, solta a mágoa e solta a pessoa, vai ser feliz, entendeu? Ai, você já fez isso pra mim? Tá. Então, você não vai pedir desculpa, você não tem consciência, você não vai pedir desculpa, então, vai viver essa vida bem longe de mim, bem longe dos meus sentimentos, tá? Eu te perdoo, vai embora. O perdão não é pro outro, é pra você. O outro não vai pedir desculpa, o outro não vai entender, o outro não vai. Então, larga mão. Entendeu? Isso só faz mal pra você. Quanto mais você segura o saquinho de pedras, é você que tá carregando o peso. Fala, conversa. Tem alguém dentro de casa que você tá sentindo que, eu tô cansada? Senta e tenha uma conversa franca. Abre a boca. Fala. Põe pra fora. É isso, isso. Tô cansada disso. E muda. Muda as suas atitudes. Entendeu? Muda as suas atitudes. Começa a falar que você vai fazer e faz. Começa a delegar e manda o outro fazer. Coloca o outro pra fazer. Isso vai ser libertador pra você. Entende? Toda essa responsabilidade, você vai dar uma respirada. Porque não é só sua. Entende? Então vamos lá. Você está cansada de fazer tudo ou de sentir que tudo depende de você? Do que é que você está cansada? Você está cansada de fazer tudo ou de sentir que tudo depende de você? Mas às vezes é óbvio para você, não é óbvio para o outro. Então fala, conversa, tá? Vamos lá. Você resolve a própria vida inteira sozinha, toma todas as decisões sozinha e parece que não pode falhar. Tem muitas mulheres que elas são muito independentes, né? E fazem tudo sozinha. E saiu de casa muito cedo e cuida de si própria e trabalha e dá conta de tudo e ajuda, né, o irmão, a mãe, não sei o quê. E parece que não pode falhar. Aí entra a questão do tem que ser perfeita. Por quê? Porque essa pessoa ela é a rede de apoio de todo mundo. Mas ela não tem rede de apoio, né? Quando as pessoas precisam desabafar, as pessoas desabafam com quem? Com ela. Mas ela desabafa com quem? Porque todo mundo acha que ela é forte, né? Então, fala também quando você não tá bem, quando você não quer ouvir. Hoje eu não tô bem. Não precisa se manter dentro dessa casca, sabe? Eu me mantive durante muito tempo. Tanto é que meu irmão achava que eu era fortaleza de pessoa, né? Porque ele via que eu resolvia as questões e aí ele achava que eu era demais. Quando eu sentei e conversei com ele, eu falei, vamos aqui, deixa eu te falar um negocinho. Eu tô cansada, eu não aguento mais, eu tô pirando, eu também tenho problemas, eu não sei como que eu vou resolver, eu não sei como que eu vou pagar essa conta, eu não sei o que lá. Ele ficou assim, Porque as pessoas acham que nós somos super heroínas, entendeu? Nós somos, mas nós somos heroínas com problemas, nós somos heroínas com contas, nós somos heroínas com emoções, sentimentos, sensações, né? E não é fácil lidar com tudo. Então a pessoa vem pra te falar, olha, então... Você fala assim, ai minha querida, hoje eu não tô podendo ouvir. Hoje eu não tô podendo ouvir porque eu também tô ferrada da cabeça. Conversa. Não tenha medo de ser vulnerável. Mesmo que não for pra você contar, se abrir o que é que tá acontecendo com você, porque você não confia nessa pessoa. Mas fala assim, hoje eu não tô bem. Hoje eu não quero saber. Imponha limites, tá? Cansada de se diminuir para ser aceita. De engolir desconfortos para evitar conflitos. Eu tenho uma paciente
que acontecia? Quando acontecia um conflito, ela ia dormir. Sabe, assim, quando acontecia um estado de estresse dentro da casa dela, uma situação assim mais... Ao invés dela resolver, o que ela fazia? Ai, não vou entrar nesse conflito, não, vou dormir. Só que chegou uma hora que ficou insustentável. Chegou uma hora que ela já estava surtando porque ela não conseguia resolver. A solução dela era dormir. Só que quando você dorme diante de um problema, você está negligenciando. E aí, essa negligência, ela traz para você uma sensação de frustração, porque a sua vida não vai para frente. As suas questões não são solucionadas. Se você quer ter uma vida tranquila, em paz, coloque as pessoas nos seus devidos lugares. Coloque para elas também, se ela, a pessoa ela foi estúpida comigo, devolva na mesma medida. Porque as pessoas, se elas têm boca para ser estúpida, se elas têm boca para ser uma pessoa que traz desconforto, ela aguenta ouvir o desconforto. Entendeu? Ela só não para porque você não faz nada. Dormir não vai resolver o seu problema. Na verdade, ele vai agravar o seu problema. Porque as pessoas vão falar, ah, tá tudo bem, ela é assim mesmo. E não, você tá em uma panela de pressão, prestes a explodir. Então, assim, você tá cansada de se diminuir para caber? Então fala, então sai desse ambiente. Então, quando alguém quiser te colocar de novo dentro da caixinha, você vai falar, não, essa caixinha aqui não é minha, é sua. Top, pega ela e leva embora. Ah, mas você não pode sair com as suas amigas, você não pode beber, você não pode curtir, você que tá me falando isso? Se você não quiser sair com suas amigas, se você não quiser curtir, se você não quiser beber, não faça. É aquela história do, nossa, mas esse vestido tá tão curto, não gostei dele. Não usa. Você tá entendendo? É assim, é só você não usar. Tá tudo bem? Então a gente tem que falar, tá? A gente tem que se expressar. Você não precisa gritar, voar no pescoço da pessoa, apesar de tem horas que dá vontade. Não, é só você se respirar e falar. No começo dá uma tremedeira do caramba, você se sente a pior pessoa do mundo, porque você não tá acostumada a fazer isso, né? Mas é libertador. Libertador. Quando você se coloca numa situação de a pessoa te falou uma coisa para te deixar desconfortável e você revidou, deixando a pessoa desconfortável ou fazendo ela repensar no que ela fez, gente, dá um suador tão grande, mas depois você pega o ritmo. É uma maravilha. Você fala, por que eu não fiz isso nunca? Sabe? Porque tem gente que faz achando que assim, é meu jeito. Ah, é seu jeito? Então esse vai ser meu jeito agora com você. Falta de respeito não, gente. Sabe? Não tolerem falta de respeito, falta de consciência. Sabe? Joga uma luzinha de consciência na pessoa. Se ela não entendeu, se afasta. Sai fora. Não vai mudar. Tá? Você sabe que quer mudar, mas vai empurrando. E isso também drena energia. Então, você quer mudar de emprego, você quer mudar de prédio, você quer mudar de casa, você quer mudar de amizades, você quer... Mas aí você vai empurrando, fala, não, vou ficar aqui mesmo, vou ficar aqui mesmo. Uma das coisas que eu vi muita diferença na minha vida foi quando eu comecei a estudar espiritualidade. Os meus assuntos eram totalmente diferentes dos meus amigos, porque eu comecei a me aprofundar em coisas, né, muito sutis, muito profundas. E eles não, eles estavam aqui no raso. E já não me cabia mais, entende? Então eu fazia uma piada besta, eu já não achava graça nenhuma. E aí eu virei a chata. E tá tudo bem, sabe? Porque a gente não tem que se diminuir para fazer parte de um grupo que não faz mais parte do que nós estamos construindo para ser agora. Tá tudo bem. As questões mudam, os amigos mudam, né? Tanto é que agora eu tenho pouquíssimos, quase nada de amigos. E ainda assim, cada um mora numa cidade, longe, a gente se fala de vez em quando, eu sei que se eu precisar deles, eles vão me ajudar, mas não é aquela coisa grudada. As nossas fases mudam, não é mais a adolescência que você anda de braço dado no intervalo com um amigo toda hora.
entendeu? A gente vai pra vida, a gente vai viver, a gente vai crescer, a gente vai evoluir, a gente vai estudar coisas, aprender coisas. E as fases mudam, né? Tem gente que escolhe investir na carreira e vai crescendo. Então não tem mais tempo pra mimimi, não tem mais tempo pra historinha. Tem gente que escolhe ter um filho, continuar com a carreira com o filho e vai. Tem gente que escolhe ter um filho e ficar só com o filho e dar uma pausa na carreira. Então a nossa vida ela vai mudando, de certa forma, de tanta forma que não tem mais espaço para essa coisa de você ficar empurrando, sabe? Vai ficar empurrando com a barriga por quê? Aquela pessoa que você começou a ter que pisar em ovos, eu já falo, não tenho mais paciência. Eu não tenho mais paciência para isso, sabe? Eu tô cansada. Eu quero viver uma vida plena, eu quero sair, eu quero me divertir, eu quero viajar, eu quero conseguir dar uma vida confortável pro meu filho, pra mim, pra minha esposa, né? Pra minha mãe. E eu não tenho mais tempo de, não, se eu falar assim, então a pessoa vai ficar magoada. Vai ficar magoada. Cresce. Nós somos adultos. Sabe? Nem sempre dá pra acertar, não. Lógico, se você errar, você fala, nossa, me desculpa, eu não vou fazer mais isso. Mas assim, cara, toda hora você fala um negocinho, a pessoa melindrosa, não tem mais cabeça, gente. Não dá. Isso drena a nossa energia. Por isso que a gente tá cansada, sabe? E o peso das expectativas, do deve ser, da cobrança social. Então, a mulher que decide não ser mãe, eu não quero ter um filho, eu nunca me vi com um filho, não sei o que lá, nossa. Mas se você não tiver um filho, você nunca vai ser realizada. Porque uma mulher só é realizada quando ela tem um filho. Quem falou? A realização dela não tá numa criança. A realização dela tá num trabalho. A realização dela tá morar fora do país. A realização dela tá viajar ao mundo. Como que ela não vai ser realizada? Pensa. Se você não tivesse o seu filho, você ficaria frustrada, triste. Mas essa mulher, se ela não tiver a viagem, se ela não tiver o trabalho, se ela não crescer na carreira, ela vai ficar frustrada. É isso. É só a gente não generalizar, gente. Cada um é cada um. Cada tipo de gente tem uma maneira de viver. Entende? Apesar de muitas coisas serem parecidas que nos cansam, que nos deixam exaustas, só que, tipo assim, às vezes o que cansa e que deixa exausta também é você cobrar do outro o que o outro não quer fazer. E ele não tem que te dever nada, não te deve nada, porque você tem que cuidar da sua vida. É aquele videozinho, né? Que, eu não sei se é um homem ou uma mulher, desenha uma bolinha e desenha outra bolinha. Aí fala assim, ó, essa daqui é a minha vida e essa daqui é a sua vida. Eu tô aqui na minha vida e você tá aqui na minha vida também, só que você devia estar na sua vida. É isso. Você tá entendendo? A gente tem que ter ferramentas pra gente impor limites, falar não, delegar situações, né? Mas assim, você decidir o que o outro vai fazer da vida dele, porque ela não é realizada. Quem falou? Quem te falou? Isso nunca fez parte do plano dela. Deixa ela. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu filho. Você tem? Então vai cuidar. Entendeu? Enquanto a gente tá olhando pra vida do outro, a nossa tá parada. Por isso que não acontece nada na sua vida. Você tá entendendo? Então deixa quem não quer ter filho não ter filho. Quem quer ter filho, tenha filho. Quem quer trabalhar, trabalhe. Quem não quer trabalhar, não trabalhe. Se você tá feliz, né? Se você tá em paz, se você não está exausta com tudo isso, esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Você está cansada do trabalho ou do peso de viver desconectada do que você deseja? Porque às vezes você trabalha muito, mas só que você trabalha com o que o outro falou que era bom, o que o outro falou que era legal. Sabe aquela coisa assim, por exemplo, eu sou formada em programação. Quando eu fui quando eu fui me formar, tudo tal, tinha um teste, uma entrevista de emprego para trabalhar em determinada empresa grande em São Paulo. Quando eu estava naquela empresa, sei lá que andar que era enorme, eu olhei para fora e eu pensava assim, meu Deus do céu, tô presa. Eu olhava lá Marginal Pinheiros, caraca,
muito carro, poluição, tudo quadrado no lugar. Era computador, era janela. E aí começou a me dar uma crise de ansiedade, porque eu não queria aquilo. Eu me formei, mas eu não atuo na área. O que eu queria trabalhar? Em casa, com pessoas. Queria ler, estudar, divulgar coisas. É isso que eu queria fazer. É isso que eu quero fazer e é isso que eu tô fazendo. Entende? Mas tem gente que segue o que o outro quer. Não, porque isso aqui vai te dar dinheiro. Vai te dar dinheiro, mas você vai ficar careca de estresse. Então, o que adianta? Você tá entendendo? A vida só flui quando a gente tá bem. Em relação a tudo, a todas as áreas. Ou você acha que quando você tá estressado, que o semáforo não abre, que alguém tá lerdo na sua frente, é o quê? É a sua energia sendo drenada, sugada. Agora, quando você tá bem, você fala assim, eu vou sair meia hora antes pra não pegar trânsito. Você chega em 10 minutos, você fala, putz, poderia ter saído, né, faltando 20. É isso, gente. A gente tem que ver o que é bom pra gente. Então, você tá cansada do quê? Nomeie o seu cansaço e veja o que você pode fazer por isso, sabe? Para melhorar. É delegar a função? Delega. É impor limite? Imponha. Fala, abra a boca. Porque quem fica doente é você. Às vezes o lugar que te machuca também te oferece uma sensação de proteção. E é por isso que sair não é simples. Então, é a questão da zona de conforto, né? Então, nós vamos entrar aqui na segunda parte, que é... deixa eu pegar aqui minha colinha. Que verdades você tem medo de enfrentar? Então, às vezes a gente tem medo de enfrentar alguma verdade porque a gente vai perder um benefício, né? Qual é esse benefício da vida? Não sei. Atenção? Sustento? Né? Um teto? Então, é por isso que eu falo pra vocês, construir um poder de escolha. Você tá num lugar, você depende de alguém, então vamos começar a construir um poder de escolha pra você não depender mais. Entende? Não depender mais. Porque depender de outra pessoa é a pior sensação que se pode sentir nessa vida. Eu sei do que eu tô falando, tá? E não pelo outro, mas por mim. Só que tem gente que é pelo outro. Entendeu? Então vamos lá. Permanecer numa relação por medo de não se sustentar. Permanecer num padrão por medo de fracassar. Né? Eu vou mudar de emprego. Eu vou ser promovida. Não quero não, porque não vou dar conta. Quem falou que você não vai dar conta? Você tá sendo promovida? É porque você dá conta. É porque você é demais. Entendeu? Permanecer no conhecido porque o desconhecido assusta. Gente, o medo, ele é uma defesa do ego. Quem que é o nosso ego? O nosso ego é a parte que ele vai sendo criada em relação à nossa identidade, tá? Então, desde que a gente nasce, a gente vai criando uma identidade. A Letícia gosta de jogar bola, né? Gosta de jogar bola, gosta de... brincar de escolinha, gosta de não sei o que, a gente vai crescendo e aí aquilo vai, gosta de estudar, gosta de não sei o que, então, nossa, vai se dar muito bem na vida, tal, ela poderia ser, nossa, sei lá, uma advogada. As pessoas vão colocando expectativas na gente, é tudo que vão colocando dentro da gente. A gente se frustra por não ter se transformado no que as pessoas gostariam, mas é a expectativa do outro. Você não tem que suprir a expectativa do outro. E ninguém, né, tem que suprir a sua expectativa. Você tem que viver a sua vida do jeito que você... Mas a gente vai acreditando em verdades, né, que é verdade pro outro. Dinheiro não dá em árvore. O dinheiro é sujo. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Não sei o que... Sabe assim, essas coisas? É muito difícil. A vida é muito difícil. A vida é muito complicada. A vida não é fácil. Mas ela também não é impossível. E tem gente que vive de um jeito que é um vitimismo, meu Deus do céu. Um vitimismo que você fala assim, gente do céu. Sabe? Quando você começa a ter um pouquinho de consciência, você não quer mais nem ficar perto dessa pessoa. Então, o desconhecido assusta por quê? Porque você foi criada dentro de uma bolinha aqui, ó. O seu ego tá protegendo essa bolha.
O seu ego tá protegendo aqui, ó, essa é a identidade. Quando você fala assim, não, eu não quero mais jogar vôlei, eu vou jogar, sei lá. Não quero mais jogar vôlei, eu quero jogar agora xadrez. Aí a pessoa fala assim, como assim? O ego, né? Como assim? Não, é vôlei, porque você já sabe o que vai acontecer, porque você já sabe todas as regras. Então ele não quer que você saia da bolha, porque se você sair da bolha, o ego morre. E ele não quer morrer, né? Por isso que a gente tem muita catarse, quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente, quando a gente quer impor um limite. Hoje eu vou falar, se a pessoa falar tal coisa, eu vou responder pra ela. Você já começa a suar frio, você já começa a dar a pressão baixa, da dor de barriga. Isso é a catarse, é o quê? É o ego meio que debatendo com você, falando, não, você não vai fazer isso porque você não é assim. Quem falou que eu não sou assim? Eu achei que eu fosse assim, mas na verdade eu quero me libertar disso. Estão entendendo? O que te prende é o amor, o medo ou a sobrevivência? Pensa aí. O que te prende? O amor, o medo ou a sobrevivência? Porque às vezes o que a gente acha que é amor vira apego, né? É um medo de não se sustentar, medo de fracassar ou medo do desconhecido. Entendeu? Apego à zona de conforto, todos nós temos, né? Saída é zona de conforto? Tá confortável? Você tá feliz? Ou você tá angustiada? A angústia já é um sinal enorme que tá tudo errado. Que não é isso mais que você quer fazer, não é nessa relação mais que você quer estar, não é nesse endereço mais que você quer morar, não é nesse trabalho que você quer trabalhar. Entendeu? A angústia já mostra isso. Letícia, não tenho como sair de uma vez, tá? Vamos planejar. Vamos criar o poder de escolha. Tá entendendo? Ah, mas eu preciso de tal curso para poder sair desse... Então, vamos dar um jeito de fazer? Porque é melhor você se desgastar trabalhando e estudando para depois você ter o seu curso e sair, do que você ficar para sempre num lugar que você não gosta. Qual que é o desgaste maior? Vamos pensar comigo. Qual que é o desgaste maior? Né? Já não fizemos certo lá quando a gente era adolescente, que a gente tinha um pouco mais de energia. Agora que tem pouca energia, a gente tem que saber para onde direcionar essa energia. Entende? Tem que saber para onde direcionar. O que você quer? Daqui 124 anos, ninguém vai lembrar que você existiu nessa vida. E aí você vai querer ficar, nossa, não, a expectativa do outro, o que o outro quer, o que o outro espera. Meu, todo mundo vai embora daqui a pouco. Faz o que você gosta. Dá um jeito de fazer o que você gosta, dá um jeito de armar um plano para você poder sair de onde você tá e viver o que você quer. Tem porta, tem saída. Sabe? A gente só não consegue realizar alguma coisa se a gente não faz nada por ela. Porque se você colocar uma semente no chão e regar, ela vai dar um broto. Vai brotar. Então começa a caminhar para onde você quer ir. Pega as ferramentas que você tem, do jeito que você pode e vamos lá. Porque senão você vai ficar vivendo a mesma vida. Pra sempre. Pra sempre. Quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram. Eu sempre falava pra minha mãe que eu queria que eles se separassem porque meu pai era alcoólatra. Ele chegava em casa bêbado e chegou uma época que era muitos dias na semana que ele chegava bêbado. Eu não aguentava mais. A única coisa que eu queria era espaço pra eu descansar, pra eu pensar e pra eu ter paz. A única coisa que eu queria. Então eu chegava no intervalo da escola, eu não queria ficar com nenhum dos meus amigos, eu queria ficar sozinha, porque era o momento que eu podia nada. Tédio criativo ou tédio de descanso, entende? E aí com 14 anos a minha mãe se separou do meu pai. A minha mãe não tinha emprego, a minha mãe fazia unha e a gente foi com a cara e com a coragem. A minha avó ajudou a gente e o medo da minha mãe era que a gente passasse necessidade ou então que acontecesse alguma coisa muito feia, difícil, né? Abuso por parte de vizinhos, enfim. Minha mãe sempre pensava nisso, eu e meu irmão. E aí eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 9.
Minha mãe se mudou, arrumou um emprego, começou a trabalhar. E desde então, a gente nunca mais voltou pra onde a gente saiu, né? Da onde a gente saiu. E foi difícil pra ela, eu tenho certeza. Mas ela conseguiu, né? Hoje eu olho pra trás e eu entendo todas as questões da minha mãe, tudo que ela passou, do jeito que ela passou, os medos que ela tinha, porque pra mim era muito fácil. Eu falava assim, mãe, pelo amor de Deus, vamos embora daqui, vamos pegar as coisas, vamos sumir, desaparecer, que eu não aguento mais. E ela falava, minha filha, mas eu não tenho como. E aí, num dia, deu certo, sabe? Ela teve mais coragem do que medo e com ajuda, com rede de apoio, né? A gente conseguiu sair da onde a gente estava e construir uma nova vida. Então, assim, gente, eu sei que não é fácil, não é a coisa mais fácil do mundo. Mas a gente precisa de um plano pra gente sair de onde a gente tá e conquistar o que a gente quer conquistar. Porque se você só olhar para o que você não tem e reclamar, ou porque você olhar para o que você gostaria de ter e reclamar, você não vai ter, você não vai sair do lugar. Agora, quando você começa a caminhar, fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer um cursinho disso, eu vou estudar isso, eu vou colocar minha cara na internet aqui no TikTok, eu vou falar alguma coisa que eu quero, eu vou postar faxina, vou postar dancinha, eu vou arrumar uma renda extra e eu vou sair daqui. Não tem como dar errado. Se você tiver consistência, não tem como dar errado. Eu tive uns momentos de surto semana passada, de surto assim, um debate de a Letícia antiga com a Letícia nova, um medo de colocar a cara no sol, né, de fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui agora. Ainda bem que a Letícia nova ganhou. Mas assim, eu peguei um lápis, sentei com uma folha de caderno na frente e falei, meu Deus, me ajuda, o que eu preciso fazer? E a resposta veio, é só fazer. É só fazer alguma coisa, é só fazer. Faz, não fica desesperado, não fica, você já tá no nada, já não tem mais pra onde ir de onde você tá, é só subir. Então, pede ajuda para sua espiritualidade, para Deus, para Jesus, para Maria, para quem você acredita. E quando vier a ideia, faz. Não tenha medo, faz. Tenha fé, nutra a sua fé, que vai dar certo. Vai dar certo. Eu gostaria muito que agora, nesse momento, vocês anotassem uma verdade escondida ou um medo que aparece no dia a dia. Pense sobre essa verdade e pense sobre esse medo. O que você pode fazer a respeito disso, tá? Então, tira uns minutos. Tipo, qual é a minha verdade escondida? Ou qual o medo que aparece no meu dia a dia? O que eu vou fazer a partir disso, sabe? O que de novo eu vou fazer a partir disso? Ontem, a doutora Andrea fez um post, eu não sei se foi ontem, né, mas eu vi ontem, a doutora Andrea Vermont fez um post, eu sou aluna dela, e ela colocou, tem dores que a gente não solta, porque sem elas não saberíamos mais quem somos. Então a gente já está tão identificado com a nossa dor, nós já estamos tão identificados com as nossas demandas, com as nossas questões, que a gente acha que a gente é isso. A gente acha que a gente é a nossa demanda. A gente acha que a gente é a nossa dor. E não. Você não é. Eu quero que, a partir desse vídeo, a partir desse encontro, eu quero que você pense no seu cansaço. Todos eles. E veja o que é que você vai fazer com isso. Onde você pode delegar, onde não é responsabilidade sua, o que você não precisa mais lidar. Quando você entender o que você não quer, você vai entender o que você quer. Aí a gente entra em quem é você. Quem é você se não tiver demanda de todo mundo? Quem é você se não tiver julgamento? Quem é você se você puder fazer o que você quer fazer? Que está no seu coração. Quem é você?
Invista nisso. Você investe tanto tempo em todo mundo, para ajudar todo mundo, para arcar com tudo que, né, todas as demandas, todos os problemas, né? As pessoas chegam até você e elas não chegam com, por exemplo, eu preciso de R$1.000 para eu sanar uma dívida. Não, ela já fala assim, ela fala para você que precisa de R$1.000 para sanar uma dívida, sem pensar antes, tipo assim, eu posso conseguir tal dinheiro assim, eu posso conseguir tal dinheiro assim, Não, ela já vem com a dívida inteira, porque ela sabe que você vai resolver. A partir de hoje, fala que você pode ajudar nessa dívida R$10. Tudo que eu posso ajudar é R$10, o resto é seu. Se a dívida é sua, problema seu. Comece a identificar o que é seu e o que não é seu. Saia da vida de gente que só quer te sugar. Entenda que para algumas pessoas você é só útil. Ela te conta tudo, ela drena sua energia, ela é problema, é desgaste, mas quando ela tá feliz ou quando você tá feliz, não é essa pessoa que tá perto. Ou não é você que tá perto dela. Então comece a identificar, para de ser ingênua, de querer agradar todo mundo, de querer fazer tudo por todo mundo. Pense em você. Esse é o momento de você pensar em você. Esse é o momento de você se socorrer. Ninguém vai vir te salvar, não. As pessoas estão preocupadas demais com a vida delas. Se você é a pessoa que ajuda todo mundo, ninguém vai vir te salvar. Então se salve. Preste atenção nos sinais, na intuição. Tá cansada? Não precisa gritar, se desgastar, não. A partir de hoje, aqui dentro dessa casa, todo mundo vai colaborar. Entendeu? Se você for promovida, se você quiser viajar, se você confia em você, no seu potencial, trace um plano, construa o poder de escolha. Letícia, eu não tenho nada, então nós vamos começar do zero. É do zero que nós vamos começar? Então nós vamos começar do zero. Um passinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez. E é impossível dar errado. A não ser que você queira ficar onde você tá. Mas já deu certo, né? Você tá onde você quer. Então é isso, gente. Vamos construir esse poder de escolha juntas. Vamos entender que o cansaço, ele é um sinal de mudança. Vamos olhar pra isso, assim. Tô cansada disso, tô cansada daquilo. Vai marcando, vai marcando, vai marcando, vai nomeando, vai nomeando, vai nomeando. O que eu posso fazer com isso? 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 Aí quando você chegar numa solução do cansaço, você vai se deparar com medo. Por que você tá com medo de enfrentar isso? O que você perde? Então se você quiser continuar no mesmo lugar, continua fazendo o que você tá fazendo. Agora, se você não quiser continuar no mesmo lugar, enfrenta o medo. O novo pode ser muito melhor do que você imagina. Pode ser difícil no começo, mas vai dar certo. Vai dar certo. Esse foi o nosso encontro de hoje. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo por ter rompido a barreira do medo. Eu espero conseguir fazer novos vídeos ao vivo com vocês. Algumas coisas ainda são bem difíceis para mim, apesar de ter muita consciência de onde eu quero chegar. Existem algumas barreiras, mas eu tô passando por cima delas e eu tô levando tudo. Eu tô levando a barreira inteira, sabe? Se eu me conheço, logo eu me curo. Então, para você entender tudo que tá acontecendo com você, escreve. Você vai se autoconhecer, você vai enfrentar o medo e você vai se curar. É isso que eu desejo para todas vocês. O poder de escolha, de sair de onde tá, de enfrentar, de resolver, de ter consciência de se retirar. É isso, muito obrigada, muita gratidão, né? Aqui no último card eu vou deixar para vocês as minhas redes sociais. Quem quiser me seguir, acompanhar o meu trabalho, tá? Eu sou Letícia Santos, eu tenho 32 anos, eu sou mãe de um menino de 11 anos. Eu fiquei viúva em 2022,
Agora, em 2024, eu comecei um novo relacionamento com uma mulher maravilhosa. E a minha vida, ela sempre foi marcada por muita evolução assim rápida, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito sofrimento. Eu tive que lidar com tudo, com sofrimento, com demanda, chorando e lavando a louça. E eu sei que com muitas mulheres é assim, não sou só eu que passo por isso. E eu decidi não ser mais vítima, sabe? Eu decidi olhar para a situação e fazer o que eu tenho que fazer. É só fazer. Eu decidi que eu não vou ter mais medo de me expor para ajudar quem quer que seja. Porque esse é o meu propósito e eu sinto que é. Não era trabalhar com máquina, era trabalhar com pessoas. Eu escolhi as mulheres porque eu sou uma mulher e a gente tá sempre do lado que parece ser o mais fraco, né? Tudo parece que em relação a gente é ruim, mas nós somos a parte mais forte desse mundo. Sem a gente, ninguém chega nesse mundo. Nós somos o portal do mundo. Então, sem a gente, não tem homem, não tem mulher, não tem ninguém nesse planeta, não é? E pegando essa força de ser um portal do mundo, de ter força para lidar com tantas demandas, porque todas as mulheres têm força para lidar com todas as demandas, sejam quaisquer que sejam elas. A gente foi treinada para olhar o pequeno, o micro, o detalhe. E a gente consegue dar conta do pequeno, do micro, do detalhe. E a gente consegue dar conta do macro, do grande. E a gente resolve muito bem todas as coisas. Só que eu não acho justo que a gente resolva tudo e não saiba pedir ajuda. Que a gente resolva tudo e não saiba ter paz, não saiba ser valorizada, não saiba receber amor. Acredite que é só isso mesmo, que a gente tem que encarar tudo, que a gente tem que aceitar tudo, que a gente tem que carregar todas as demandas. Eu não acho justo isso. E o que eu puder fazer em relação a isso, para abrir os olhos, para ajudar, para pegar na mão, eu vou fazer isso, tá? Eu sou terapeuta holística, sou futura psicanalista e eu desejo para vocês o melhor que o universo tem a oferecer. Eu desejo para vocês a infinita possibilidade, aquela possibilidade que vai fazer a sua vida mais feliz do mundo. Eu desejo que você encontre essa possibilidade. Então, comece a caminhar para onde você quer chegar. Para de olhar só porque não deu certo ou porque você gostaria de ter. Se movimente em direção a você. É isso. Muito obrigada, um beijo e até semana que vem.